chama de corrupto, porra! Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. Muito bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg. E aí, Milton, bom dia, ouvintes. Em Sardenberg, nós temos aí, nesta quinta-feira, um olhar sobre como fica o cenário a partir da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, o que o torna inelegível neste primeiro momento, com todos os recursos que possam haver neste processo, neste caminho. E os impactos que isso pode ter na economia. Como fica o país a partir de agora? Que olhar nós devemos ter? Olha, eu acho que um olhar importante é que um líder popular sai de cena. E sai de cena da maneira mais melancólica possível, né? Porque o presidente Lula surgiu no cenário político sempre representando esperanças. Esperança da classe trabalhadora, depois esperança de uma participação maior da população, e sempre dizendo que ia levar os mais pobres, as populações desfavorecidas ao governo, ao poder, e quando chegou ao governo acabou criando esse, não obstante tenha feito um primeiro mandato que foi bom sob todos os pontos de vista, mas acabou se enredando num amplo processo de corrupção. E isso eu acho que é um dos pontos principais da sentença divulgada ontem pelo Tribunal Federal de Curitiba, que é a seguinte: não só o Lula foi condenado por ter recebido o benefício pessoal, que seria o apartamento, mas o tribunal descreveu com todas as letras e com argumentos muito longos e precisos, argumentos técnicos, argumentos jurídicos e argumentos sobre provas, né, mostrando que houve um grande esquema de corrupção para financiar partidos e pessoas e assim desmoralizar a política, o Estado, a República, etc. E que Lula estava no centro desse esquema. Ora, como surgirão, né, como haverá novos processos, o caso do sítio de Atibaia, o caso da compra do prédio do Instituto Lula, o caso da compra do apartamento que fica ao lado do apartamento de Lula em São Bernardo do Campo, para citar só 3 casos, são todos iguais. Né? São todos iguais a esse que já foi julgado. Quer dizer, há um esquema de corrupção para assaltar a Petrobras e forma-se um bolo de propina e desse bolo de propina se sacam alguns recursos para financiar vantagens pessoais ao presidente. Então ele cai como chefe de uma grande organização e cai como beneficiário pessoal, portanto, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ou seja, o que se prevê para o Lula é mais condenações. Condenação no caso do sítio e tal. Então, o argumento que diziam ontem, não, o presidente ainda tem um embargo no caso do Tribunal de Porto Alegre e depois ele pode recorrer ao Superior Tribunal Federal. Só que aí o problema passa a ser o problema da prisão, porque uma vez resolvido os embargos declaratórios, o que é rápido, né, que pode ser em menos de 2 meses, né, acabou o processo na segunda instância. E acabado o processo na segunda instância, pode ser decretada a execução da sentença. Resumo, a preocupação maior de Lula, que o objetivo do PT e de Lula era colocar o nome de Lula na urna, né, presidencial. A maior preocupação dele agora é com a prisão. Se ele vai ser preso e quando vai ser preso. Então você veja que a situação, eu acho, mudou completamente. Mesmo porque aliados,
aliados dentro do jogo político, fora do jogo político. Você sabe que o Lula teve muito apoio entre empresários, né, setor econômico, quando do seu primeiro e segundo mandato. Teve amplo apoio em setores empresariais, financeiros, etc. Todo mundo vai acabar abandonando, porque daqui para frente o Lula vai ter uma sequência de batalhas judiciais e durante as quais pode ser preso. Então, é difícil que outros candidatos, outras forças políticas queiram se arriscar ao lado de uma candidatura tão controvertida quanto essa. E mesmo o caso do PT, eu já escrevi sobre isso, você tem, no caso do PT, você tem políticos que estão aí na praça. São candidatos a governador, candidatos a senador, candidatos a deputado, né? E que precisam tocar suas campanhas, né? Precisam pedir votos para os eleitores em geral. E o que esse pessoal vai fazer? Esse pessoal vai pedir que os militantes botem fogo na rua ou vai tratar de arrumar uma campanha para ganhar votos e sustentar mandatos? Além disso, é o meu último ponto, Milton, o tal do assalto às ruas não aconteceu. Né? Você teve vários fatos numa sequência. O Lula foi levado em condução coercitiva e tudo que você teve foi protesto de militantes. Lula foi levado a depor em Curitiba e o que teve? Manifestantes em grupo cada vez menor, manifestantes foram lá reclamar. Depois o Lula foi condenado pelo Moro e o país não pegou fogo. Depois o Lula foi condenado pelos 3 desembargadores em votação unânime e votos muito consistentes. E o que aconteceu? Nada. Né? Então, aquela ideia de que o Lula, a política do PT de vitimizar o Lula está fracassando. Está fracassando. Aquela política, inclusive a linha da defesa adotada de desqualificar o julgamento, dizer que é política e tal, também fracassou inteiramente. E a linha do PT de assustar o país, assustar a justiça com mobilizações, também fracassou. Então, o que nós vimos ontem foi um golpe duríssimo sobre as pretensões políticas de um líder popular e uma derrota fragorosa no aspecto jurídico e fora do jurídico, a estratégia definida pelo PT e por Lula. Apesar de você ter dito que esse era o seu último ponto, eu vou pedir mais um ponto só para a gente fechar essa nossa conversa. Diante de tudo isso, o que o Brasil tem que se debruçar agora? Qual é o desafio que se tem agora? Bom, o desafio que se tem agora são 2. O maior desafio do Brasil, o maior desafio da situação brasileira é o déficit das contas públicas. Saíram nesta semana os resultados do déficit da Previdência, que tem uma alta absurda. Um setor que, além de você gastar muito, você gasta mal. Né? Há um acúmulo de previdência, de salários elevados, de privilégios elevados para grupos determinados do funcionalismo, que instaura uma grande desigualdade de salários e uma desigualdade de regimes de aposentadorias dentro do funcionalismo público e dentro do sistema público de aposentadoria. Então você não precisa apenas estancar o crescimento do déficit, mas precisa começar a resolver o problema dessa enorme desigualdade que beneficia grupos muito específicos. E atacar o déficit, porque você tem hoje quando você olha as contas do governo, no total, dá um déficit em torno de 140. Quando você olha o déficit da Previdência, é 270 arredondando. Isso quer dizer o seguinte, todo o déficit está na Previdência. E isso quer dizer o seguinte, todo o governo está fazendo economia para pagar aposentadoria e Previdência. Isso não tem futuro. Não tem futuro, porque a despesa com Previdência aumenta a cada ano, então cada vez mais você tem que dirigir
dinheiro, recursos de outros setores para a Previdência, para pagar a Previdência. O que significa que vai minguando a quantidade de dinheiro disponível para outras coisas, para obras, para saúde, para educação, etc. Significa que o governo vai falir, simplesmente isso. Então, o assunto principal é déficit das contas públicas. E o que eu espero é que nesse novo quadro eleitoral para a presidência, esse assunto, essa questão do déficit, seja central no debate eleitoral, porque essa é a questão que o país, a sociedade, a economia tem que resolver. Tá certo, Sardenberg, muito obrigado, até mais. Até mais.